Uma mudança que a reforma tributária vai trazer ao Brasil e que é considerada essencial é a forma como os impostos vão ser recolhidos no país. Se hoje esses tributos são arrecadados onde estão instaladas as empresas e indústrias, as novas regras vão fazer com que os impostos sejam pagos onde os produtos e serviços vão ser consumidos. E isso deve mudar a realidade de muitos municípios brasileiros, diminuindo a desigualdade de receita entre eles. É o que a gente vai entender melhor no quadro Fatos Primeiro, com Marco Antônio Mendes. Olá, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Prime Time. É muito comum que hoje, no Brasil, o mesmo estado tenha cidades que concentram muita riqueza e, ao mesmo tempo, muita pobreza. De um lado, os municípios que abrigam muitas empresas e indústrias, de outro, aqueles com uma atividade produtiva baixa. Mas será que a reforma tributária vai aumentar ainda mais essas desigualdades entre os municípios? Bom, não é isso que deve acontecer. Vamos entender melhor. A desigualdade no país, ela pode ser medida pelo índice de Gini. É um indicador que calcula a concentração de renda. Eu tenho dois exemplos aqui, olha só. Na Bahia, a diferença per capita entre alguns municípios, a cidade mais rica, que é São Francisco do Conde, e a mais pobre, que é Muritiba, ela chega a 85 vezes. O que explica essa diferença toda é que São Francisco do Conde tem uma arrecadação alta de impostos ligadas à produção e refino de petróleo. Vou mostrar agora também um outro exemplo de Goiás. Veja só a diferença entre Alto Horizonte, que é a cidade mais rica, e Santo Antônio do Descoberto, que é a cidade mais pobre. Essa diferença ela é ainda maior, chega a 127 vezes. Alto Horizonte é uma cidade pequena que gera riqueza com mineração e pecuária. Bom, com a reforma tributária, essa desigualdade ela deve diminuir. Isso porque a reforma muda a forma como são recolhidos os impostos. Hoje, essa cobrança de tributos ela é feita onde as empresas estão instaladas. As novas regras indicam que esses tributos passem, então, a ser cobrados onde o produto ou o serviço for consumido. Essa redistribuição toda vai permitir que as desigualdades entre as cidades diminuam, então. Olha, então, como é que ficaria essa nova realidade segundo um estudo divulgado essa semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Na Bahia, a diferença entre São Francisco do Conde e Muritiba cairia, então, para 4 vezes. Em Goiás, a redistribuição faria com que a diferença de arrecadação entre Alto Horizonte e Santo Antônio do Descoberto passasse de 127 vezes para apenas 4 vezes. Esses aqui são só alguns exemplos, porque há muitos outros em todo o país. O IPEA calculou que a reforma tributária vai permitir que a desigualdade entre os municípios diminua em 21%. Vamos acompanhar a explicação do economista e pesquisador do IPEA, o Sérgio Gobetti. Vou continuar tendo desigualdade, por quê? Porque alguns municípios, obviamente, são mais ricos, têm mais renda do que outros, e, portanto, as pessoas consomem mais. Mas a desigualdade ela tem que ser por essa coisa natural. Se o município consome mais, se os habitantes consomem mais, e se os impostos que estão sendo reformados são os impostos sobre o consumo, como o ICMS, o ISS, o PIS/COFINS, então esses impostos retornem para essas cidades onde as pessoas vivem. Então, cidades que são mais ricas, que consomem mais, vão continuar tendo mais arrecadação do que as cidades pobres, mas com uma diferença que eu diria que é racional, né? Razoável, uma diferença de 4, 5, 6 vezes. Esse estudo do IPEA mostra que 82% das cidades e 60% dos estados devem ter uma arrecadação maior do que a atual até o fim do período de transição desse novo sistema tributário. É isso, Fatos Primeiro volta amanhã. Até lá.